igreja toda, né? Que alegria aí ver a casa cheia, amigos aqui, né? Essa sensação de estar entre amigos é uma coisa maravilhosa. Então nós vamos hoje, vai ser um dia cheio, um dia de festa, é um dia, portanto, que nós não teremos paz, ao final é um dia onde a gente vai aproveitar para comemorar várias coisas, os 35 anos da casa e a nossa inauguração do salão, pela primeira vez vamos fazer a nossa reunião. Então, como não poderia deixar de ser, vamos começar com os nossos teatristas, por favor. Eu não sei se vocês notaram, mas eu sou uma casa. Oi, posso ficar aqui? Passei na tua frente. Pode, mas quem é você? Eu sou a Cultura, tenho muitos livros pra ler. Buu! O que é isso? Eu sou um fantasma. Você não se assustou? Buu! Fantasma nada, você é um espírito. Ah, droga! Ah, você gosta mesmo de estudar, hein? Gosto. Quer estudar comigo? Posso? Eu bem gostei bastante dessa casa, achei ela bem bonita. Então, vamos começar. O primeiro, eu tô numa parte que o Harry... Desculpa, eles erraram. Então, é um livro do Deolindo que ele fala sobre ideias. Eu também quero ficar aqui. Deolindo, é você? Sim, sou eu. Que lugar bonito, gente. Cheio de gente que gosta de se reunir para estudar, trabalhar, se confraternizar, conversar, não é? É mesmo? Caraca, quanta gente! Qual foi, gente? Eu sou só uma casinha, né? Eu sou pequenininha, não cabe isso tudo, não. Eu tenho uma ideia. Que tal a gente construir um anexo? Um anexo? Mas aonde? Eu não tô vendo nenhum. Era um anexo muito engraçado, não tinha teto, não tinha... Era um anexo fantasma? Calma, juntos a gente pode transformar esse anexo em realidade. Isso mesmo, e aí pode vir muita gente. Fica aí! Agora eu tô vendo o anexo. Mas vamos voltar a falar da confraternização. Uma confraternização precisa de comida. Então tem que ter bolo, tem que ter suco, tem Não, que o ter... espírito come bolo. Ah, não. Droga. Não tem problema. O importante é que todo mundo está aqui junto com Jesus e Kardec. Vocês sabem que não pode faltar numa confraternização? Não é comida, né? Eu sei! Música! Isso, vamos cantar. Tradições que devemos praticar. Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus a porta, Kardec a chave.
amigos, eu trouxe uma página hoje diferente para a gente se preparar para a nossa prece, né? E eu trouxe, na verdade, uma página que é um livro que o amigo Otto aqui me emprestou, que é, bom, é um livro um pouquinho antigo. Ele é a ata das assembleias, né, da casa, né? Então essa eu vou ler para vocês um pedaço da ata, né? Que é a primeira ata, portanto, há 35 anos atrás, é a fundação da casa. Deixa eu ler para vocês. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 1984, na rua Otávio Mangabeira, número 380, bairro de Itapemirim, nesta cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, reuniram-se as pessoas cujas assinaturas constam no final da presente ata para tratar da fundação de uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter educacional, filantrópico e religioso, com os objetivos de estudos e divulgação da doutrina espírita. A reunião teve início às 20 horas, havendo os presentes eleito por aclamação para presidente da Assembleia, o senhor Otto Moura Coutinho, que, agradecendo a indicação, convidou o senhor Jaime Critz para secretário auxiliar da reunião, que também agradeceu sua indicação. Em seguida, o senhor presidente fez a prece inicial e esclareceu os motivos da reunião, concedendo a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Pediu a palavra a senhora Alvarina de Lima Alves, dando sugestão sobre os serviços a serem desenvolvidos e sobre o nome da entidade. Após a palavra de várias pessoas acerca de assuntos debatidos, o senhor presidente pôs a matéria em votação, tendo os membros de Assembleia deliberado por maioria que a entidade seja denominada Casa da Cultura Espírita de Olinda Mundo. Então essa é a ata da fundação da nossa casa, né? Primeira diretoria, né? Era o Otto, né? O presidente, né? Como a gente viu aqui, vice Alvarino, primeiro secretário a Ed Critz, segundo secretário Marlene Doxi e tesoureiro Jaime Critz, né? Que também aparece aqui. Essa foi a primeira, né, em 1984, tem aqui também uma segunda ata em 86, onde já houve uma mudança da diretoria, e aparecem uns registros interessantes, né? Aparece novamente o presidente Otto Coutinho, aliás, se quisermos, aqui foi o Gera, aqui a fila anda, por favor, vice Alvarina, né? Primeiro secretário Ronaldo Pedrosa, segundo secretário Najima, tá? Tesoureiro ainda o Jaime Critz, né? E aí já aparecem algumas direções de departamento, né? E dentre eles a direção do departamento de evangelização, que é a Raquel Pereira. Você já estava encarnada, já foi nomeada, o tempo passa. Parece a Raquel quem vai nos fazer aí a nossa palestra de hoje, né? Portanto, hoje a gente está homenageando os 3 fundadores, né, da casa, né, presentes encarnados, né? Os desencarnados tem mais, mas os encarnados estão aqui, né? Alvarina, Inês e Otto, né? Então, nossa... Por enquanto. Mas por espírito, desencarnar não é desculpa para não ver os compromissos. Então, se desencarnar no aniversário do ano que vem, vem assim mesmo, porque nós temos esse compromisso, tá? E a gente diria aí, a gente dizia que já ficava dentro. Vou pegar essas rosas para os fundadores aqui, Alvarina. Família. Vovó. Desde o início a nossa gratidão, nossa homenagem a vocês, né? Pelo muito que vocês fizeram há 35 anos. A rosa branca para combinar com a rosa, que é uma roupa colocou ali. Atrás, a branca está lá. Ah, a branca está lá atrás, né? Para combinar aí, para uma homenagem a vocês. Amigos,
Vamos então passar a nossa prece inicial, daí vamos, com essa prece, nós vamos então passar a palavra para a Raquel, e depois então do estudo da Raquel a gente volta para falar um pouquinho do salão, da inauguração do salão, e facultar aí a palavra também para vocês, tá bom? Então, só para a gente passar para a prece, eu queria então, dessa vez, convidar para a prece a mesma de 35 anos atrás, Otto Coutinho. Está escrito aqui, eu vi aqui que o Otto Coutinho fez a prece. Então, por favor, Otto, faça a nossa prece aí de leitura. Senhor, meu Deus, do fundo do coração, nós te agradecemos imensamente por esta noite, por esse momento. Sentimos as tuas vibrações nos penetrando com suavidade. Vibrações de amor, Senhor, que envolvem a todos nós, a todos. E te agradecemos e esperamos que este momento se transforme com a carreira de luzes com o que será, o que irá acontecer daqui por diante. Obrigado, Senhor. E assim possa ser. Mais 35 anos. Eu fiquei na dúvida se era para segurar para tirar também. Eu conheço essa. Esse é o famoso 7,6. Raquel, vamos nós? Olá, amigos. Gente, como tá cheio. Eu estava olhando aqui na frente e tinha noção de como tá cheio. Que bom, isso significava que precisava realmente um salão maior. Eu me lembro das últimas vezes que falei lá no outro salão, já estava sobrando gente. Isso significa que a casa realmente tinha de crescer. Bom, que a paz de Jesus permaneça conosco. Recebi esse convite que muito me honra de fazer palestra no dia de hoje, uma responsabilidade imensa, mas o argumento é respondível. Raquel, você estava lá, tinha 15 anos naquela época. Você estava lá, você presenciou desde o início, é importante que você faça. Então, fiquei eu pensando, o que a gente podia falar num dia significativo como esse, e que, seguindo a tradição, digamos, a cultura da Casa da Cultura, fosse um estudo em que a gente tivesse muito o nosso codificador e os ensinos do nosso codificador. E que, ao mesmo tempo, a gente tivesse uma contribuição do Deolindo Amorim. E aí, refletindo essa semana, que conteúdo seria interessante, a gente acabou resgatando um estudo que a gente fez há muito tempo, mas que sempre teve uma frustraçãozinha, porque eu nunca fiz esse estudo numa palestra. Mas foi um aprofundamento que nós fizemos na época, que foi muito interessante para nós, no GET. O GET, a Jornada de Estudos Espíritas, você já acabou de passar por uma, é uma atividade que a Casa da Cultura exerce e ajuda a coordenar com o apoio das outras casas, e tem por tônica o estudo de passagens evangélicas.
E eu me lembro que esse GET me marcou bastante. Eu gostei muitíssimo de estudar essa passagem de Jesus, uma passagem que dizia o seguinte, uma passagem do Sermão da Montanha: não lanceis as pérolas aos porcos. Eu sempre achei essa passagem muito difícil de entender. Será que Jesus queria dizer o quê? Será que ele chamou as pessoas de porcos? O que ele quis dizer? E a gente estudou isso profundamente. É claro que o Cristo não falava das pessoas, ele falava de como nós devemos cuidar das pérolas, e nem sempre as pérolas podem ser distribuídas em todos os lugares sempre. É necessário ter a percepção de quem é capaz de recebê-las ou não em determinadas circunstâncias. Então ele deu um grande ensino para a gente. E naquele estudo, daquele GET, gente, isso foi no ano de 2006, não, tem 13 anos que eu estudo isso. A gente, naquele estudo, a gente estudou um determinado capítulo de Kardec, muito interessante, e a gente vai trazer esse capítulo. É um capítulo ainda desconhecido de muitos espíritas, porque nós espíritas, às vezes, só estudamos aqueles livros mais, digamos, famosos, ou mais, o que são objeto dos estudos das palestras espíritas. Ou estudamos o livro dos médiuns quando temos algum grupo de estudo de médiuns na casa espírita. Às vezes a gente estuda pouco o livro dos médiuns, mas não só pouco o livro dos médiuns. Às vezes a gente estuda pouco a Gênesis, às vezes a gente estuda pouco o Céu e o Inferno. A Casa da Cultura de Olinda Bonin sempre teve uma tônica forte de estudar muito, o máximo possível tudo. Mas eu tenho a impressão de que mesmo estudando o máximo possível tudo, a gente estuda muito pouco de tão grande é o ensinamento que tem nesses livros. Aí nós nos lembramos desse estudo e pensamos o seguinte: é um bom estudo quando a gente fala do aumento das atividades de uma instituição espírita. E a gente resolveu trazer para vocês esse conteúdo que é muito próximo do nosso codificador. O capítulo da Gênesis é o terceiro capítulo, que se chama do método. É um capítulo logo no início do livro, e Kardec estuda como é que nós devemos nos portar na divulgação do Espiritismo. Como é que nós devemos trabalhar e quais os erros que a gente comete e como é que são os solos mais férteis ou menos férteis, onde a gente, às vezes, deve jogar as sementes e esses solos, eles acabam reagindo de forma diferente. E aí ele começa o capítulo do livro falando dos incrédulos. E a gente fica pensando nos nossos familiares, nos nossos amigos, e como é que a gente poderia dividir a nossa pérola, ou distribuir a nossa pérola, porque o caso espírita não faz também, né? A doutrina espírita é importante para nós, mas a gente sabe que a doutrina espírita estudada na nossa casa é uma coisa, lá, estudada antes de dormir, estudada no culto do lar. A outra coisa é a gente estudar isso em conjunto na casa espírita. Como é interessante a gente poder, por exemplo, fazer um ciclo de leitura de um livro, em que todo mundo lê junto, e às vezes a gente já leu esse livro em casa e a gente não viu um monte de coisas que a gente passa a ver quando a gente tem um ciclo de leitura e todos comentam. Porque é enriquecedor a gente ter todas aquelas perspectivas de todas aquelas pessoas. Então a Casa Espírita, ela nos propicia um espaço de harmonização muito interessante e de aprendizado muito grande, porque a gente tem a oportunidade de trocar ideias com outras pessoas que têm interesse semelhante ao nosso. Então é extremamente enriquecedor o movimento espírita. Eu costumo dizer que sinto falta do ambiente da Casa Espírita, da psicosfera da Casa Espírita, da fraternidade da Casa Espírita, do estudo conjunto na Casa Espírita. E aí a gente, quando está numa Casa Espírita amorosa, boa, que a gente se sente bem, é natural que a gente queira trazer todos aqueles que a gente ama. Vamos levar, você não quer conhecer, mas é tão bom. E às vezes essas pessoas que a gente ama, ou os nossos grandes amigos, eles não conseguem entender. Mas é uma chatice aquilo lá. Vocês vão para lá e ficam ouvindo palestra. Às vezes eles vêm, assistem uma palestra e falam assim, não, mas é muito chato. Você vai gostar disso? Como é que você vai gostar disso? Então, assim, a gente fica nessas vezes frustração. E aí, Kardec vem nos dar algumas dicas. Ele diz o seguinte, que há vários tipos de incrédulos diferentes. Alguns incrédulos são incrédulos por sistema. Esses são difíceis. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, e
Kardec explica que até os incrédulos, normalmente, diante de uma explicação racional, eles se curvam, existem incrédulos por sistema. E Kardec excetua os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhe impõe persistir nessa opinião. E persistem, não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar por baixo. Então, Kardec já diz, olha, se a gente está lidando com alguém que é incrédulo por sistema, é melhor a gente não desgastar a relação, porque na hora que a gente insiste com alguém que tem essa posição, a gente vai acabar se distanciando dessa pessoa. E a gente sabe que a conexão com essa pessoa, a proximidade emocional e afetiva é importante para aquela relação. E continua. Ele fala que existem outros incrédulos, outro tipo de incrédulo que é o incrédulo por indiferença. Olha que interessante. Não são deliberadamente. E o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhe é um tormento. A eles uma vaga aspiração pelo futuro. Mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que, em razão dele, se recusa a aceitá-lo. Essa classe é muito mais numerosa, segundo o nosso codificador, que a classe dos incrédulos por sistema. Que bom, quer dizer, é um grupo menos resistente. E ele continua, ele fala que diante desses dois tipos, a gente tem posturas diferentes. Com relação aos primeiros, Kardec nos diz que a gente não deve falar de revelação, nem de anjos, nem de paraíso. Não vos compreenderiam. Calai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram. E colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram. E provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. Não é tão difícil a gente conseguir se conectar com essas pessoas hoje, não. Porque a ciência hoje, diferentemente de Kardec, e ele naquela época, mais de 150 anos, já previa isso, ela traz tem um momento que ela quebra o átomo, e aí chega ali e descobre coisas, tem alguma coisa ali que não dá para explicar direito ainda, tem uma energia ali que não dá para explicar direito. Então hoje a ciência pode ser um bom caminho para esses incrédulos por sistema, e o nosso codificador já previa isso naquela época. Agora, ele, como esses por indiferença, de outra maneira se passam as coisas. Quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germe latente, abafado pelas ervas mais, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista, e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Então eles resistem menos. Continuemos o nosso codificador. Existem os incrédulos de má vontade. Quem será? Porque a gente também está falando dos incrédulos como se fossem pessoas conhecidas nossas. Mas a gente tem que imaginar, primeiro, onde nós estávamos antes. E se a gente ainda não tem algum traço dessas características hoje. Reflexivamente, eu me fiz essa pergunta quando preparei o estudo. Os incrédulos de má vontade, embora espiritualistas, quer dizer, não são materialistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. A esses muito aborreceriam terem de crer, porque isso lhes perturbaria a quietude dos gozos materiais. Entender profundamente a doutrina espírita faria com que eles tivessem de, por uma questão de coerência, refletir sobre as suas próprias relações com o mundo material. Continuemos. Incrédulos por interesse ou de má fé. Os que compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com o que fazer. Não tem o que fazer. Kardec naquela época sofreu muito, porque havia muitas pessoas que se opuseram a toda aquela novidade que estava sendo trazida. O puro materialista tem para o seu engano a escusa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-lhe o erro que elabora. No entanto, há uma determinação assentada contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se encarregará de lhes abrir os olhos e de lhes mostrar, quiçá a custa própria, onde estavam os seus verdadeiros interesses, porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela corrente,
bem como os interesses que julgava salvaguardar. Continuando, a gente vai fazer uma referência rápida. Incrédulos por pusilanimidade, não terão coragem quando virem que os outros... só terão coragem quando virem que os outros não se queimaram. Foram e não se queimaram. Incrédulos por escrúpulos, aos que um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, em que um de seus defeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Incrédulos por orgulho, ele fala mais, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade. E aí vem um incrédulo que a gente acha muito interessante, que a gente conhece muito nas casas espíritas, o incrédulo por decepção. Abrange aqueles que passaram de uma confiança exagerada a uma incredulidade, porque sofreram desenganos em outros lugares por onde passaram. Quem já não teve oportunidade ou já passou pela experiência de entrar na incredulidade por decepção? Me apresentaram alguma coisa, eu percebi as incoerências, não consegui acreditar naquilo que foi dito, e aí eu passo a ser incrédulo. Mas no fundo, não é tanto assim. E aí a gente pensa que isso também possa, a nossa responsabilidade como espíritas, será que nós não decepcionamos as pessoas que vêm aqui e começam a estudar o espiritismo com a nossa incoerência? Como é importante que os espíritas mais antigos, há mais tempo espíritas, se preocupem com a coerência, porque a gente pode causar a decepção de quem está se aproximando, porque olha assim, fulano foi lá, fez uma palestra tão bonita, mas na prática fez tudo diferente do que colocou na palestra. Isso pode contribuir para afastar esses nossos companheiros do movimento espírita. E aí vamos à classe dos incertos. A classe dos incertos não pode ser incluída entre os opositores. Olha a nossa tarefa, que grande com eles. A mais numerosa de todas, segundo Kardec, a mais numerosa de todas, são em geral espiritualistas por princípio. Eles acreditam que há alguma coisa além do corpo físico, alguma coisa depois da morte, alguma coisa que nós somos, que eles próprios são alguma coisa além do próprio corpo. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas. Quem conhece gente assim, né? A gente conhece bastante. Uma aspiração de qualquer coisa que não pode definir. Não lhes falta aos pensamentos se não serem coordenados e formulados. O espiritismo lhes é como um traço de luz. A claridade se dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem pressurosos, porque ele os livra das angústias da incerteza. Então, há aqui uma tarefa, segundo o nosso codificador, se a gente percebe que o incrédulo é um incrédulo que tem princípios espiritualistas e falta apenas uma organização, uma referência. Mais à frente, o nosso codificador volta a falar conosco. Qual seria, então, o momento certo para divulgar o espiritismo? Como é que a gente conseguiria perceber? A gente já tem ali um bom guia, e eu convido todos a lerem depois no método o próprio texto do codificador, que fatalmente eu não consegui aqui passar a descrição exata desses vários tipos de incredulidade. Mas há algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ter acesso a um autor, que eu não sei se vocês conhecem, um autor africano, não espírita, chamado Mia Couto. Ele é não sei se alguém já conheceu, já leu Mia Couto. Ele faz romances, mas ele é um poeta, ele é uma pessoa bastante interessante. E ele diz uma coisa que eu acho interessante para nós falarmos com os nossos filhos. Ele diz que a gente não deve ensinar os filhos só a ler letras e palavras e livros. A gente tem que ensinar os nossos filhos a ler pessoas, acontecimentos, ambientes. Então, é desenvolver a capacidade de percepção. E quando fala ler pessoas, não está falando julgar pessoas. Fala-se ler, observar. Então, me parece que isso é um pressuposto. É como ter a percepção de com quem nós estamos lidando e até que ponto nós podemos ou não tocar no assunto, convidar para ir à casa espírita um dia. E sempre é bom poder convidar quando a gente tem muita coisa boa para oferecer. Mas que momento isso acontece? E aí tem um autor, um espírito, Hamed, que alguns também conhecem aqui, um livro chamado Renovando Atitudes. Hamed nos diz que existe um momento certo
Olha o desafio para nós espíritas, né? Que momento certo do outro, o momento certo do nosso encontro com o outro. Ou às vezes a gente conhece uma pessoa, mas a gente não toca no assunto, e aí passam-se 6 meses, passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, e um belo dia a gente acha, será que é o momento certo da gente tocar no assunto? E ele fala o seguinte: na vida não existe antecipação nem adiantamento de nada, somente o tempo propício de cada pessoa. Parece racional, parece lógico da nossa parte, que ofereçamos a quem nós amamos o mesmo consentimento da escolha, porque cada um tem seu próprio marco individual nas estradas da vida, e não nos é permitido violentar sua maneira de entender, comparando-o com os outros ou forçando-o com nossas impaciências, para que cresçam, entre aspas, para que evoluam, entre aspas, como nós acharíamos que deveria ser. É um ponto de vista nosso. E o ponto de vista nosso é a vista do ponto onde nós estamos. Nossa ansiedade, olha que interessante essa frase, nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. É isso mesmo? Existe um tempo da vida que a gente não pode antecipar. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada pessoa. E desenvolvamos, como diz minha outra, a capacidade de ler e perceber. Olha a nossa responsabilidade, para saber a hora exata para falar disso. Nesse mesmo texto, o Hamed fala que a gente, essa nossa percepção, ela vai desenvolvendo-se com o tempo, mas a gente traz do nosso passado, do qual a gente não se recorda, e a gente se lembra da literatura psicografada pelo João Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, nos diz que a gente faz o tempo todo associações inconscientes com o nosso passado. Aquele passado do qual nós não nos recordamos, por misericórdia de Deus. Por misericórdia de Deus, um assunto interessantíssimo que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui na Casa Espírita, fatalmente, muitas vezes. Por que a gente esquece, né? Porque é um dos motivos dos opositores. Ah, mas se houvesse a reencarnação, a gente não esqueceria. Não é justo cobrarem de nós uma dica que a gente não sabe qual é. E aí vai aquela história que é desde a época de Kardec um motivo de dúvida. Mas o fato é que a gente tem, segundo os Espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, a gente tem as ideias inatas e a gente tem as tendências instintivas. As ideias inatas e as tendências instintivas, segundo os Espíritos nos dizem, são um bom guia para a gente seguir. Mas o fato é que a gente traz do passado essa percepção para algumas coisas e a não percepção para outras, dependendo de quais são as nossas experiências. Então a gente pode ser muito perceptivo para ir a um museu de arte. A gente vai perceber coisas que outras pessoas não percebem. Mas a gente pode não ser perceptivo para dar aula para crianças e perceber o perfil de cada criança que está ali. Porque a gente não vai conseguir fazer isso. A gente vai perceber a arte do quadro, mas não percebe a distinção das crianças. Ou o contrário. Então cada um de nós desenvolve uma história diferente. E aí, o que o remédio nos diz? A disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. Portanto, impor às pessoas serem sensíveis, entre aspas, ou progredirem no momento que a gente quer, além de desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer que seja o relacionamento. É isso que acontece mesmo? Então, olha lá como é que a gente está agindo na divulgação do Espiritismo. A gente fica exultante, a gente fica muito animado quando a gente conhece uma boa nova, ou tem alguma coisa que explica para a gente as nossas dúvidas e as nossas angústias da vida. É natural que a gente queira passar para frente o tempo todo, mas aí vem um outro olhar, nós estamos voltando ao mesmo tema em mais de um lugar. Kardec nos deu uma percepção, Hamed vai nos dar uma percepção e agora a Joana de Ângeles vai nos dar uma percepção. O livro Ser Consciente, ela fala do homem psicologicamente maduro. O que é o homem maduro? E ela fala de vários amadurecimentos que se sobrepõem e que se encaixam no que é o homem integral, que é uma temática forte da literatura da Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ela começa dizendo que a gente tem que ter, a gente
deve ter, a gente vai estar tentando desenvolver uma maturidade afetiva. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse, renúncia, domínio e negação. O amadurecimento afetivo, o ser esplêndido se supera-se. O mental é interessante porque ela fala do mental do intelecto e ela fala do mental da razão. Ela separa as duas coisas. Ela diz que a mente, no seu contexto de complexidade, resulta de duas expressões de sua natureza, que são o intelecto e a razão, sendo o primeiro de formação discursiva e a segunda de caráter intuitivo. Mas a conquista da razão é relevante demais para o espírito imortal, porque ele é o princípio ordenador da nossa mente. É a razão que ordena. Essa expressão, princípio ordenador, tem sido muito usado quando a gente tem estudado, eu profissionalmente tenho tido muito contato com o que tem sido descoberto na área da neurociência sobre a primeira infância. A primeira infância está sendo uma descoberta da humanidade, né? Eles estão concluindo que tudo que acontece de 0 a 6 anos fica marcado para sempre, e a criança tem aquela marca para sempre, e o resto da vida pode sofrer limitações pelas dores sofridas naquele período, ou ter o nosso potencial maior, né, com maior amplitude, porque a gente conseguiu ir bem. E eles falam muito disso, princípio ordenador. Existe um princípio ordenador, e a gente sabe, em termos espíritas, que esse princípio ordenador é o próprio espírito, que é a base de todo esse processo. Depois a Joana nos fala que tem um outro amadurecimento, que é o amadurecimento moral. A mudança de escala de valores da pessoa, a compreensão em profundidade da regra áurea. Qual é a regra áurea da humanidade? Fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem conosco. Mas isso deve ficar só no discurso. Quando a gente compreende isso, essencialmente, a gente está falando do amadurecimento moral. E o social, o que será o social, né? Vencida essa etapa, a maturidade social surge naturalmente, porque autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. Ele é aglutinador, ele é compreensivo, ele é um líder natural, proporcionando bem-estar à sua volta e alegria de viver. Conhecem pessoas assim? Elas não são tão frequentes, mas existem pessoas assim, que fazem um bem imenso quando a gente se encontra, faz um bem imenso quando a gente abraça, faz um bem imenso quando a gente ouve. São pessoas que já conseguem esse equilíbrio pessoal extravasar no que vem em torno. Entendendo as três perspectivas do que seria o conhecimento importante quando nós estamos falando de divulgação da doutrina espírita. Agora voltemos ao nosso codificador. O nosso codificador, ele estuda nesse livro, a Gênese, o livro dos médios, o método, ele estuda essa nossa, como nós devemos divulgar, como nós devemos ensinar, e dá algumas dicas para a gente. Mas antes de nós chegarmos à palavra de Kardec, a gente vai falar um pouquinho de Emmanuel. Existe um livro muito tradicional, um dos primeiros livros, das primeiras décadas de psicografia do Chico Xavier, chamado Consolador. E o Consolador havia perguntas e Emmanuel dava respostas. Então, olha que pergunta interessante que foi feita para Emmanuel e a psicografia do Consolador. A propaganda doutrinária para a multiplicação de prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? Vamos lá. E aí os Espíritos respondem, Emmanuel responde, de modo algum. A direção do Espiritismo na sua feição de Evangelho redivivo pertence ao Cristo e a seus prepostos, antes de qualquer esforço humano. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho da parte de todos quantos militam nas fileiras, desejosos de luz e de evolução. E aí ele continua, os fenômenos, quando se fala dos fenômenos que envolvem a mediunidade, às vezes na casa espírita, eles podem atrair pessoas imediatamente, mas o que vale mesmo é o esforço espiritual de nós, é a reforma íntima. Na propaganda da fé, é justo que os espíritos ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina homens de posição destacada no mundo?
Será que a gente está preocupado em trazer os poderosos para a casa espírita? Aí ele dá um monte de poderosos aqui. Os espíritas cristãos, responde Emmanuel, devem pensar muito na iluminação de si mesmos, antes de qualquer prurido, no intuito de converter os outros. Então ele é bem preciso nas respostas do Consolador. Isso é Emmanuel, um espírito amigo do Brasil, que durante muitas décadas ajudou o movimento espírita através da mediunidade do Chico Xavier. Mas aí vamos lá. Como é o dia na casa de Deolindo, o que o Deolindo Amorim nos diz sobre esse assunto? Que a gente comete equívocos. Então vamos ouvir aqui qual é o ensino do Deolindo Amorim sobre esse assunto. Ainda se observa, felizmente, em escala já bastante reduzida, a preocupação do chamariz, isto é, sessões práticas com a casa cheia, como se o espiritismo fizesse questão de quantidade, endeusamento de um médium ou de um guia, sem estudo da doutrina, sem orientação clara, sem qualquer interesse pelo desenvolvimento dos próprios assistentes ou frequentadores sob o ponto de vista espiritual. Ele está falando de uma prática antiga, do início do movimento espírita brasileiro, em que havia ainda reuniões mediúnicas públicas. E aí a gente tem que fazer essa informação aqui do Deolindo, a informação de Kardec, com todo cuidado e respeito aos nossos amigos de qualquer espaço religioso, de qualquer grupo, que façam essa prática. O que a gente quer dizer é que o que está na doutrina espírita, o que está em Kardec, é que na hora que a gente faça isso, em alguns espaços, a gente acaba atraindo aqueles que ficam muito impressionados com o fenômeno, mas é como se lesse um livro na capa, na contracapa, leu a primeira folha e desistiu da leitura. Conhece gente que faz isso? Já leram o livro assim? Eu já li o livro assim. Primeiro, todo mundo falou bem do livro, eu li primeiro, eu li segundo, aí eu e-mail e falei de novo. Então é isso. Na realidade, se a gente atrai pelo fenômeno, segundo o nosso patrono, a gente acaba correndo esse risco. Continuando então, qual seria a melhor maneira de ensinar espiritismo e divulgar espiritismo? Da própria orientação de Kardec. Esse texto é um texto denso, é um texto corrido, então a gente separou aqui alguns pontos para tentar ajudar a compreensão. Kardec começa dizendo o seguinte: é crença geral de que para convencer basta apresentar os fatos. Não é assim, não adianta apresentar fatos, tem que ser mais que isso. Ele diz que o ponto de partida deve ser diferente. A gente não deve apresentar o fenômeno mediúnico de uma pessoa que é descrente, incrédula, quanto mais quando a gente está querendo ajudá-la de alguma forma. No espiritismo, segundo o codificador, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Olha que interessante. Não constitui o ponto de partida. Então, qual é o ponto de partida? Não sei se alguém já leu esse texto. Qual é o ponto de partida? Não é a questão dos espíritos? Este é precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Você é mais do que o teu corpo? A questão não são os espíritos se manifestando. É a percepção, a autopercepção de que nós somos mais do que o corpo. É esse o ponto de partida que o codificador faz. E ele continua. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar, antes de tudo, fazendo com que ele observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Você não percebe que tem alguma coisa além da matéria em você próprio? Então, não é mostrando uma reunião mediúnica, trazendo um livro psicografado, uma prova de alguém que desencarnou e que assinou, que é letra parecida, não vai chegar lá, segundo o nosso codificador. E ele continua e diz, ele fala das categorias dos crentes. Ele falou lá da categoria dos incrédulos. Nosso codificador era extremamente didático. Ele fala das categorias dos crentes. Aqui a gente vai se encaixar, gente, de algum jeito. Eu não vou me estender nas categorias, mas eu vou falar e referir rapidamente.
Existem os espíritas experimentadores, que os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, e ali estão. Segunda classe de espíritas aqui, espíritas imperfeitos, admiram a moral decorrente, mas não praticam aquilo. Admiram, olha, muito bom esse espírito, eu vou lá, eu tenho que reclamar isso, eu bom, né? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que fazer aos outros real, eu gostaria que fizessem comigo, mas ali, são espíritas imperfeitos. Tem o terceiro, verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que pode levar a hierarquia no mundo dos espíritos. E os espíritos exaltados, é um outro tipo, esse é muito importante para a nossa conclusão da nossa reflexão da noite. Os espíritos exaltados, quem serão esses? A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Existem espíritas exagerados? Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo, impossibilidade, reflexão, exame demonstrariam. Só aquelas pessoas do seguinte, foi psicografado, ai que maravilha, está tudo certo, não consegue parar e ver que nem tudo que vem da psicografia, nem tudo que vem da mediunidade pode ser aceito desta forma. Aí ele fala o seguinte, palavras de Kardec, o entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Isso é muito sério, não é? Não? Vou até ler de novo. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Sabe que nós somos deslumbrados com a existência dos espíritos? E às vezes a gente é deslumbrado sem nunca ter visto, mas o sonho da nossa vida é assistir uma reunião mediúnica. Será que é por aí mesmo? Precisa assistir a reunião mediúnica? Ou a gente sabe que eles estão aqui o tempo todo entre nós, né? Como dizia Paulo de Tarso, estamos cercados de uma nuvem de testemunhas o tempo todo. Se a gente sabe da existência da alma pelo raciocínio e da existência dos espíritos racionalmente, por que a gente precisa? Então, as categorias dos crentes. Vocês viram aqui, Kardec dá 4 tipos, vamos ver onde é que a gente se encaixa. Voltando, experimentadores, imperfeitos, espíritas cristãos e verdadeiros espíritas e os exaltados. Ou então a gente está numa variação caminhando de um para o outro. Talvez a gente possa se encaixar em nenhum desses. Bom, quais seriam os meios de convencer, então, segundo o nosso codificador? Os meios de convencer variam extremamente, conforme os indivíduos. O que persuade a uns, nada produz com relação a outros. Este se convenceu observando manifestações materiais, aquele se convenceu com comunicações inteligentes, o maior número pelo raciocínio. Preparo pelo raciocínio. Apagou aqui, mas todo mundo está para ver. Preparo pelo raciocínio. E aí vamos lá. Podemos até dizer, e é a parte mais importante do nosso estudo, podemos até dizer que, para a maioria dos que se não preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais quase nenhum peso têm. Quanto mais extraordinários são os fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, maior oposição encontram, e isto por uma razão muito simples, é que todos somos levados naturalmente a duvidar de uma coisa que não tem uma sanção racional. Por isso, uma explicação prévia produz um efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa, que assim é compreendida antes de ser vista. Compreensão antes de ser vista. Convirá se procure convencer o incrédulo obstinado? Pergunta o nosso codificador. Bom, mas aí você tem um incrédulo obstinado perto de você. O que você faz? E aí ele diz o seguinte, já dissemos que isso depende das causas da natureza da incredulidade. Muitas vezes a insistência sem querer persuadi-lo o leva a ter em sua importância pessoal. Ele fica orgulhoso, olha como é que eu sou importante, ela está querendo me convencer. Isso
isso acaba recrudescendo aquela posição de rigidez onde ele se coloca. Na realidade, a gente acaba prejudicando. Deve-se deixar a providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com aqueles que a repelem. Kardec dizendo isso. Não falta quem necessite da luz. Vamos então trabalhar em outros lugares. Haverá um momento da vida que aquela situação vai se esclarecer. E aí, ele fala dos incrédulos obstinados e dos incrédulos de boa vontade. Os incrédulos de boa vontade é uma dica de Kardec nesse texto. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá todas as resistências. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando ouvirem repercutir em torno de si mesmo, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema, compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Então, a tese de Kardec é: modifiquemos a nossa forma de agir, porque através da nossa tranquilidade, da serenidade essencial que nós devemos cultivar, às vezes ainda não conseguimos, muitas vezes não conseguimos, a gente vai conseguir chegar mais longe. Como é o ensino, então, da doutrina espírita segundo o nosso codificador? Como é esse ensino? Ora, não é possível, não é, fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. É possível? Vamos fazer um curso, olha, vamos estar na mediunidade, então a gente vai ficar numa sala e vamos ali fazer a reprodução da mediunidade ali. E aí ele explica, a questão é que os espíritos não nos obedecem. Eles não nos obedecem, a gente não tem como fazer, a gente não tem como aplicar uma metodologia como a gente aplica com outras leis, porque eles são livres. Eles vão se manifestar ou não, dependendo da situação. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Kardec falando, daí que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. O meio, aliás, muito simples de se obviar esse inconveniente, que é esse inconveniente dessa resistência, consiste em começar pela teoria. Nós estamos aqui na Casa da Cultura, começamos pela teoria. Pode parecer chato, né, para algumas pessoas, mas para quem já viveu a experiência da vida, tem muito sentido. Kardec segue e ele fala uma coisa muito interessante para nós. Ele diz que na hora que a gente começa pela teoria, a gente faz com que a pessoa reflita sobre as suas experiências individuais, que ela viveu ao curso de décadas de vida, e ela vai aprender naquela explicação o motivo daquela experiência pessoal que só ela viveu. Um sonho, uma percepção diferente em um determinado dia, uma intuição que ela pode ter seguido que tinha dado certo. Naquele momento, ela vai ver a teoria e vai encontrar na sua própria existência física episódios que ela vai dizer assim, não é por isso que eu tive que passar outra vez. É por isso. Então a gente não precisa reproduzir o fenômeno na frente, porque a pessoa vai ter a comprovação própria, porque ela às vezes pode ter vivido essas experiências, ter desprezado, não ter valorizado, ou ter ficado inculcado com elas, mas sem explicação. E a partir do momento que ela vai à casa espírita e tem acesso racional ao conteúdo da doutrina espírita, ela retorna e lembra das suas próprias experiências passadas. Então, qual é o melhor método? O melhor método é falar a razão. É conversar sobre a cultura. É estudar o espiritismo nas reuniões. E a gente fica muito contente que as casas espíritas, e cada vez mais frequentemente, a gente entra nas casas espíritas e tem um quadro branco bem grande, ou um quadro negro bem grande. O que significa isso? Que aquele aspecto da escola, do aprendizado, do estudo, é valorizado na casa espírita. Eu sei do passado, quer dizer, eu tive a felicidade nessa encarnação de nascer numa família espírita, e já visitei muitas casas espíritas. E eu me lembro de muitas casas espíritas que eu fui, que eram aqueles padrinhos pequenininhos. Hoje é bem mais raro você encontrar casas espíritas com padrinhos pequenininhos.
geralmente os quadros são maiores, os expositores usam quadro. Então, fica um jeito meio de aula, né? De conversa, mas é interessante que seja assim. É bem interessante que seja assim, desde que nós olhemos uns para os outros com compaixão, porque não há professores de espiritismo. Todos nós interpretamos a partir dos livros e do estudo, e a gente vai ouvir de várias fontes, que é justamente o que o Kardec nos disse. E ele chega ao ponto, nosso codificador, de dar as leituras para a gente. Bom, se você está apresentando o espiritismo para alguém, quais são as leituras que ele sugere? Quem sabe a ordem das leituras? O primeiro livro que ele sugere, o primeiro livro, que é o Espiritismo. O segundo livro, Livro dos Espíritos. O terceiro, Livro dos Médiuns. E o quarto, a Revista Espírita. Ele sugere, esse codificador nos sugere essas leituras. Ah, hoje a gente poderia fazer outras leituras? Poderia, nós vamos ler, damos a nossa colaboração, na nossa percepção dos nossos amigos, mas a gente sabe que o nosso codificador nos indicou que pelo menos nós espíritas que pretendemos divulgar a doutrina espírita possamos ler esses livros, né? Estudar esses livros que são tão importantes. E aí a gente vai encerrar a nossa reflexão da noite com duas frases importantes. Uma frase de Emmanuel, do livro Estudo de Vida. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel, Estudo de Vida. Depois, em 2005, pela psicografia do Divaldo, Bezerra de Menezes, nosso amigo, movimento espírita brasileiro, fala: divulgar o espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária. Então, dois espíritos amigos do movimento espírita do Brasil nos dizem que é necessário fazer prosélitos ou adeptos conscientes do que estão defendendo o estudo. Então, cuidado com o proselitismo, vamos trabalhar para que a doutrina espírita seja divulgada, chegue nesse momento de tanta aflição na humanidade a muitos locais, mas que a gente não faça, não estimule a curiosidade e a leitura do livro só até a primeira página, né? Que a gente consiga estimular que as pessoas aprofundem. E a gente vai terminar, e eu não sei bem a hora, eu peço desculpas se eu não sei, foi em cima. Foi em cima, estou aqui controlando. A gente vai terminar com o Deolino Amorim, mais uma vez, voltando a ele no dia de hoje, porque esse assunto da divulgação do espiritismo é um assunto que Kardec cuida, Deolino cuida, e a gente achou que fosse uma boa temática para a noite de hoje. E o nosso patrono da casa fala o seguinte: é bom lembrar sempre o exemplo de Allan Kardec. E não haveria exemplo mais edificante. Enquanto alguns observadores se impressionaram com a parte mediúnica, as mesas grandes, por exemplo, as materializações também, dando-se por satisfeitos com o que viram e anotaram, Kardec, que tinha aguda visão filosófica, devemos repetir isto incessantemente. Logo que reconheceu a evidência dos fenômenos através de suas experiências, com mais de 10 médiuns, procurou tirar deduções sobre as causas e consequências desses fenômenos. Qual a origem, a verdadeira causa das comunicações, se não decorrem do médium? Que consequências terão esses fenômenos na ordem intelectual e na ordem moral? Poder-se-á inferir daí um ensino capaz de modificar o homem? Foram as dúvidas e as questões que o nosso codificador trouxe na visão do Deolino Amorim. É assim, nas pegadas do codificador, que se deve proceder ainda hoje, pois não adianta crer nas comunicações dos espíritos, se a crença muitas vezes decorrente do deslumbramento, olha o deslumbramento de novo, não torna um homem melhor, não o liberta das velhas tendências viciosas, não lhe amplia o horizonte intelectual e não lhe modifica o sentimento, não o renovando moralmente. São as palavras do Deolino Amorim para a gente, sempre que nós estamos com todas os conselhos e principalmente o exemplo de Kardec. E quando se fala da percepção de Kardec sobre as mesas girantes, sempre me vem à mente um texto do Vinícius, eu acho que é em torno do mestre, não tenho certeza, mas tem um anotado.
que ele fala o seguinte: quantas maçãs caíram de quantas árvores durante quantos séculos, milênios? E ninguém viu ali que era a explicação da lei de atração magnética entre os corpos, explicaria todo o universo. Né? Até que Newton olhou a maçã caindo e ele viu o que ninguém viu. Por que ele viu? Porque a diferença da maçã era alta ou era ruim? Quantas águas ferveram ao curso da história da humanidade e ninguém viu que naquela água fervendo podia estar o vapor que poderia fazer uma revolução no transporte na humanidade toda. E o Fulton foi lá e viu. Então, assim, Kardec olhou as mesas girantes e viu o que outras pessoas não viram. Então, com relação à divulgação do Espiritismo, fica para mim assim, uma reflexão pessoal. Será que a gente está lendo bem pessoas, além de ler livros? Se a gente lê bem acontecimentos? Será que a gente está desenvolvendo a nossa capacidade de percepção do outro? Será que a gente se aproxima afetivamente dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama, ao ponto de saber qual é o momento certo? Ou a gente se distancia do nosso coração, discorda, se separa do coração do outro? Como a gente vai desenvolver a capacidade de perceber melhor e divulgar melhor o livro espírita, lembrando dos dois conselhos de Emmanuel e de Bezerra de Menezes, que é nosso dever divulgar a doutrina espírita com todos essas diretrizes dadas pelo codificador. Queridos, era isso que eu pensei para o dia de hoje. Eu consegui, no meio das minhas buscas, eu queria oferecer aqui a vocês, porque muita gente deve ter, mas eu consegui uma cópia de um jornal de 93 mãos, no meio de umas coisas antigas da Casa Espírita. Fui arrumar, falei, não é possível, não encontrar nada, encontrei uma coluna dando a biografia do Deolindo Amorim pelo Paulo Alves Godoy, em São Paulo, uma coluna de 93. E aí tem muitas coisas interessantes na vida dele. Não sei se em algum momento isso vai ser visto, eu vou falar rapidinho, pode ser? Deolindo Amorim nasceu na cidade de Baixa Grande, estado da Bahia, no dia 23 de janeiro de 1908. E desencarnou no Rio de Janeiro no dia 24 de abril de 84. Foi um dos mais destacados espíritas dos últimos tempos. Isso aqui é de 93, quer dizer, foi escrito 9 anos depois do desencarne dele. Escreveu vários livros em destaque: Espiritismo e Africanismo, Espiritismo à Luz da Crítica, Espiritismo e Microproblemas Humanos, Espiritismo e Criminologia, Espiritismos e Doutrinas Espiritualistas, Ideias e Reminiscências Espíritas. Nascido em família católica, ele foi posteriormente membro do protestantismo e do metodismo. E discordando dos postulados esposados por essas religiões, passou ao espiritismo. Integrou-se resolutamente ao espiritismo no ano de 32, quer dizer, ele nasceu em 1908, ele era bem jovem, ele tinha 26 anos, quando se tornou espírita. Exerceu suas atividades iniciais no Centro Espírita Jorge Niemeyer. Eu suponho que seja aquele Jorge Niemeyer lá de Vila Isabel, passando logo a seguir para a Liga Espírita do Brasil. Em 39, Deolindo instalou e foi presidente do primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas, participando inclusive da criação da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, ABRAGE, da qual foi seu primeiro presidente. Em 58, foi fundador e presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que foi fundado por ele. Eu ainda lembro de ter assistido uma ou duas reuniões lá na época que funcionava no CERJ, hoje CERJ, o SEB, né, que se falava. Estudou Sociologia na Faculdade Nacional de Filosofia na Universidade do Brasil, sendo integrante da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Filosofia, do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia e ainda era sócio remido da Associação Brasileira de Imprensa. Deolindo foi um ardente defensor da pureza doutrinária do espiritismo, jamais tergiversando com a verdade e não admitindo a introdução no corpo doutrinário de ritualismos e formalismos distoantes dos lídigos ensinos contidos nas obras básicas de Kardec, na doutrina dos espíritos codificados por Allan Kardec. Homem de elevado caráter, esposo exemplar, Deolindo foi casado com Delco dos Santos Amorim. Seu matrimônio teve 3 filhos. Na qualidade de escritor renomado, ele se constitui, de direito de fato, um dos mais autênticos ceareiros da doutrina espírita,
legando à posteridade páginas eivadas de acelerado idealismo e de fé inquebrantável na doutrina que esposava, a qual emprestou muitos anos de incessante atividade e devotamento. Eu vou terminar, até não me emocionei, mas vou me emocionar no final da festa, dizendo que eu me lembro dele, porque eu me lembro deles dois dizendo assim: Raquel, apresenta, eu me lembro da história da cena, eu devia ter 12 anos, era garota. Aí elas chegaram, ele estava na casa, e ele chegava assim: conhece esse professor querido, agora cumprimenta, minha filha, você vai ouvir falar dele o resto da sua carreira. E ele estava sentadinho com a esposa, ele levantou tão constrangido, porque ele era um homem tão humilde, né? Ele era: mas Inês, por favor, não fala isso pra menina. Aí ele levantou, me deu um abraço assim: não, por favor, não pense isso, a sua mãe está exagerando. E ele não está exagerando, estou aqui falando dele 35 anos, 37 anos depois. Eu lembro que eu era uma menina, mas eu me lembro muito da cena. E eu me lembro de quão sem graça ele ficou, porque era realmente uma pessoa encantadora. E me lembro também de ele dar passe em umas casas espíritas no Rio de Janeiro. Ele entrava na sala de passe, ele estava simplesmente dando passe como os outros passistas ali. Eles não tinham uma liderança, ele era um grande intelectual, mas ele não era um intelectual que se fazia perceber como intelectual, ele era uma pessoa que participava do movimento. É isso mesmo? Estou lembrando? Então é isso, gente. A nossa Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim fez um estudo detalhado das obras de Deus. Levamos 8 anos estudando todos os livros. E é maravilhoso, né? Quando a gente pega alguns trechos dele, a gente vê a lucidez como ele escreve. Amigos, fico muito feliz e honrada de ter sido convidada para estar aqui hoje. É um dia muito especial. Esse prédio foi sonhado durante muito tempo, né? As construções, elas não são as construções de tijolo. Elas constroem primeiro na cabeça, né? No projeto. E a gente imagina até que os espíritos participem desses projetos. Então eu agradeço muito a atenção de todos. Espero que o recado tenha sido adequado. Mauro, quero dizer que fico muito feliz de estar aqui nessa festa hoje com todos vocês. Aos que eu não conheço, fica aqui o meu abraço, que eu gostaria de conhecer, mas a casa fica grande, a gente acaba não conhecendo. Houve muita cobrança da espiritualidade, porque eles já tinham o projeto aprovado e a gente não conseguia fazer a casa. Os espíritos devem ser para a gente não dar conta da nossa parte. Muito obrigado, Raquel. Eu estava pensando, enquanto a Raquel estava fazendo o estudo, né, da casa, o acaso não existe. Né? Então, desde o início, né, quando se pensa em fazer a casa espírita, os 3 fundadores, né, não é uma coisa de você acorda assim e fala assim: que tal fundar uma casa espírita? Né? Não é bem assim que as coisas acontecem, né? E mais, elas antes já aconteceram na espiritualidade. Então, acho que é a palestra da Raquel, né, quando ela traz o divulgando o espiritismo, na verdade, a hora que você busca numa casa espírita, na verdade os caminhos já estão traçados. Nós é que não sabemos quais são esses caminhos. Então, para nós, né, eles surgem os sonhos. Acho que esse anexo aqui, né, ele é um sonho, na verdade, que começou há 15 anos atrás, mas ele talvez seja um sonho dentro da nossa visão de encarnado, né? O Roberto Maia, ele chegou aqui, né, e era uma pessoa que queria doar uma casa e queria que essa casa, então, servisse de benefício para a criança. Era uma pessoa que já estava moribunda, né, já estava desencarnando. Ele veio aqui e ele queria deixar a casa usufruto da sua mãe e queria então fazer essa doação para casa. E aí a gente ficou assim, né? A gente estava acostumado a ganhar de vez em quando um cafezinho, ganhando uma casa, né? Brincadeira, na verdade nós tínhamos ganhado casa da Dona Maria da Glória, né? Que era uma casa aí da frente, né? Nós adquirimos esse terreno aqui atrás, né? A parte dos fundos da casa. E aí ficamos pensando: como é que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Tem que fazer alguma coisa, né? Ficamos pensando: será que a gente vai fazer um anexo lá na posse daquela casa? E aí resolvemos que não faríamos aqui, conversamos isso com o Roberto, né? E falamos e fizemos uma inauguração aqui na casa, esse pedacinho daqui que era a casa de caseiro, na verdade, né? E botamos ali anexo Roberto Maia, né? Que é aquela plaquinha que está ali no canto. É a mesma placa, né, que nós fizemos há 15 anos atrás. E aí fizemos a inauguração, lembro dele, né, temos fotos dele, né, tiramos fotos aqui.
lembro dele fazendo a escritura, né? O Zé Pedrosa, meu Deus, o Zé Pedrosa fazendo a escritura, né? Perfeitamente a gente assinando aí a escritura. E esse foi o sonho, há 15 anos atrás, sem a gente saber direito o que ia fazer, né? Aí quando viemos aqui para fazer, depois quando desencarnou a mãe dele, então, nós pegamos a casa, como tínhamos combinado, vendemos a casa, e aí pensamos em fazer um anexozinho. Vocês já viram alguma coisa diferente do planejamento inicial, mas a gente vai fazer um anexozinho. Esse anexozinho, depois a gente pensou, não, mas já que vai fazer um anexo, é o Jaqui, né? Em casa, né? Reforma de casa, já que vai fazer um anexo, não é melhor a gente ocupar todo o espaço aqui do terreno? Aí, não, mas vai ficar muito grande, não, mas a gente precisa desse sala de evangelização. Vamos fazer então. Aí pensamos em fazer esse sala de evangelização. E aí depois tivemos umas dificuldadezinhas, né, com o telhado e tal. E aí resolvemos fazer o segundo andar antes do primeiro, que é uma casa estranha. A casa que tem o segundo andar, mas não tem o primeiro. Então é uma casa estranha que nós pensamos em fazer, exatamente porque resolvi o problema do telhado, pensando que daqui, talvez, a uns 10 anos, a gente fosse fazer o primeiro andar. A ideia, na verdade, inicial nossa, né, era fazer as salas de evangelização, como havíamos prometido, fazer 5 salas de evangelização e um dia deixar um espaço para uma expansão futura que seria um segundo andar. O segundo andar virou o primeiro acabou acontecendo hoje. Criamos uma comissão de obra, né? Essa comissão de obra teve sua primeira reunião em dezembro de 2016, né? Edson, nosso engenheiro da obra, Walter, nosso cansado, trabalhador, só não é cansado porque ontem estava cansado, eu vi o Walter cansado pela primeira vez ontem. Eu trabalhando há 2 anos e 8 meses, ontem eu vi o Walter cansado pela primeira vez, fiquei até achando estrela aí, tá quase morto no final da sala aí, mas está vivo ali. Walter, né? Cécio, né? Não viu o Cécio. Não viu o Cécio hoje, né? A Rosane também. E o Antônio, né? O Antônio ali que está na câmera. Esses foram a comissão de obra que começamos em 2016, fizemos a última reunião em agosto de 2019, 56 reuniões. Então, para ter uma ideia de quantas vezes nós nos reunimos para falar de obra, de arrecadação de obra, de como é que vai construir, e etc. Montamos a comissão de arrecadação coordenada pela Edilene. Edilene, cadê você, Edilene? Edilene, todo sábado eu falo da Edilene. Aí, quem não conhece, está ali, Edilene. Uma comissão, né, vários colegas, aí não consigo nominar todo mundo, né, vários participaram desse trabalho da comissão de arrecadação. Né, e fizemos, vocês têm ideia de quantos eventos nós fizemos? Fizemos 20 eventos, contando mais de hoje. Fizemos 20 eventos para poder arrecadar recursos. A doação que nós tínhamos, na verdade, né, que era para as 5 salas, né, acabou representando 1/3 da obra. 2/3 vieram de vocês, de alguma forma, muito vieram de vocês, da participação de vocês. Né. É impossível agradecer a cada um de vocês. Eu já tentei fazer isso acontecer, não dá. Tem uma lista enorme de todo mundo que contribuiu na casa, né? E acho que o que a gente está fazendo, na verdade, é escrever o nosso nomezinho ali um dia, né? Nas paredes da casa, acho que um pedacinho de nós ali. E acho que esse que foi o grande desafio da construção. O grande desafio da construção, ele não foi a construção em si, como qualquer construção é complicado, tudo não ocorre da forma que a gente gostaria, sempre tem alguma coisa diferente. Mas a gente tinha uma base para a obra, que era fazer isso com as pessoas. Acho que a Raquel, nessa escolha dela do tema, né, ela trouxe exatamente essa coisa de que o espiritismo não é leitura de livros. A casa espírita não é fazer palestra espírita. Ele tem que ser um lar, ele tem que dar para as pessoas uma sensação de pertencimento, ele tem que trazer uma renovação para as pessoas. Né? E
não é lendo livro que você vai encontrar isso, porque senão não precisava nem da casa espírita, bastava ler os livros ali em casa, já estaríamos felizes da vida. Então a casa tem que representar mais que isso. E o anexo, se é que o nome está pertinente, hoje até o pessoal falou comigo, não, você não vai mudar o nome do anexo. O anexo aqui, já não sabemos mais quem é o anexo, mas a casa, na verdade, é uma casa nesses 2 andares, são 340 metros quadrados. Vocês têm uma ideia do que a gente está falando. A outra casa ali são 208 metros quadrados. E mais, não esquece, nós temos Pimentel. Nós temos o nosso anexo do Pimentel, escolhido do Pimentel. Então, hoje nós temos ali um patrimônio grande da casa, com muita frente de trabalho. E o difícil é exatamente como é que a gente constrói isso com as pessoas, para as pessoas sentirem que essa é a casa delas, elas que fizeram, elas que contribuíram, elas que têm esse pedacinho para cuidar para sempre, né? Aliás, esse era o cartão ali para os fundadores, né? A frase assim, do Pequeno Príncipe, né? Que a gente adora, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, assim, já era para vocês também, estão cativados aqui, para vocês isso é a casa de vocês, isso é o anexo de vocês, isso é o sonho de vocês, né? Aí também queria citar eu, Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então esse é um sonho compartilhado. Então hoje, né, a gente está muito feliz de estar aqui, exatamente porque a gente está compartilhando esse sonho. Então, estava ali na frente, pessoas passando por mim e falavam assim, parabéns, Mauro, para mim, parabéns para vocês, né? Na verdade, vocês que fizeram essa casa. Então, é o suor de vocês, é a colaboração de vocês, é a participação de vocês, as vibrações de vocês. Então, não tem, essa é a nossa casa. Eu acho que isso é que fez a grande diferença da obra, na verdade. Foi acreditar, né, um ato de fé, né? Onde a gente imagina que a espiritualidade já sabia disso há muito tempo, já sabia que a gente ia precisar de mais espaço. E precisando de mais espaço, agora tem o espaço e tem a responsabilidade junto, que tem que ter trabalho, porque o espaço, se não vira só cimento, pedra, não serve para nada. Então, agora o que nós temos é uma grande responsabilidade, né, um legado, uma grande responsabilidade para a gente trabalhar muito mais, para poder divulgar mais, né, a própria doutrina espírita, mas trazer essa divulgação do bem-estar, dessa sensação que nós todos sentimos quando entramos aqui na casa espírita. Então a gente, daqui a pouco vou passar um filme aqui, que é um vídeo, né, que a nossa Márcia, né, a Márcia fez mais uma vez para a gente. E antes eu queria ver, se você queria falar alguma coisa com esse povo aqui. A nossa diretoria, na verdade, a gente tem uma grande admiração por vocês, por nós não estamos. Então a gente fica juntando fragmentos da história para trazer esses fragmentos para compartilhar com vocês. Marina, terceiro andar da rua. Inês, fala uma coisinha e a Alvarina faz a prece e estamos resolvidos. Já acertei tudo, pessoal. Fiquem tranquilos, já temos gente para fazer tudo aqui. Gente, eu não quero falar, não, eu quero conversar com dois espíritos muito amigos, que certamente estão junto a nós. O espírito da madrinha de Raquel, que é a Maria Vitória, uma criatura admirável, presidente da cabana de Antônio de Aquino, no Rio de Janeiro, onde ela criou um abrigo de moças, um abrigo de crianças, um abrigo de idosos, e lá funciona na Paula de Souza até hoje. E nós nos reuníamos nessa casa, Taquari 71, para falar de mediunidade, estudarmos mediunidade, pontos de vista diferentes que tivemos sobre ela. Mas, naquela época, o Arthur incansavelmente
recém-casados quase, nós éramos, ele nos abandonava, ia para o Pimentel cedo, passava o dia inteiro cedo no Pimentel, ele era ambulância no Pimentel com trovão azul, ele era um bombeiro, ele era quem dava assistência aos partos, ele alimentava as pessoas carentes, os traficantes mandavam os filhos para se alimentar no Pimentel. E na época nós começamos a perceber que das comunidades de Teresópolis, nós militávamos na área dos distraídos do bem, das comunidades de Teresópolis, era a comunidade que tinha menos dificuldade com adolescentes infratores. Fruto do trabalho deste velhinho, que hoje ainda acha que não precisa de ajuda para levantar. Então, naquela época, Maria da Glória olhava e acompanhava o trabalho do homem e dizia assim, mas você vai continuar trabalhando onde? Onde vocês vão trabalhar? E um dia, para surpresa minha, ela perguntou assim, vocês compram aquela casinha do fundo que eu tenho que ajudar uma pessoa e eu dou essa da frente para vocês? Foi assim. Foi assim que nós ganhamos. Nós começamos a refletir em profundidade com o verdadeiro desapego. Como ela conseguiu, com maior tranquilidade, dizer assim, eu dou para vocês essa casa, desde que ela não tenha os seus objetivos e finalidades distorcidos. Se houver essa distorção, esse patrimônio retorna para a cabana de Antônio de Aquino. Ela sabia que não haveria distorção. É uma cláusula pesa. Cláusula pesa. Então, nesse instante, ela e o Dr. Samuel, que é o patrono da Escola de Organização, certamente estão conosco. Certamente estão conosco. Feliz porque nós, como procuradora daquela intenção, delegando ao Mauro e aos companheiros esse dever fraterno de bem cumprir o objetivo que ela tinha, ela aqui está aplaudindo o trabalho realizado pela Casa da Cultura. Tempos depois, eu tinha um dever social de frequentar um cabeleireiro 2 vezes por semana. Fui chamado num cantinho por um jovem cabeleireiro com problemas de saúde graves, todo de branco, sempre de branco. E ele assim, me chamou no cantinho e falou assim, Joelei, eu preciso dar um sentido à minha vida. Olha que frase. Eu preciso dar um sentido à minha vida. Como eu sei que a senhora faz um trabalho sério com crianças, eu quero dar a minha casa para que a senhora trabalhe com crianças. Então eu tive cuidado de dizer a ele que ele deveria ter uma cláusula de usufruto para a mãezinha dele, porque não era justo que ele, desencarnando, sabia que ele já não estava bem saúde e a mãe ficasse desamparada. Então nós aguardamos que a mãe desencarnasse para que pudéssemos trabalhar com o patrimônio dele, para dar sentido à vida dele. Interessante, quantos de nós passamos pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormecemos. O Roberto nos ensinou a dar sentido à vida. E certamente ele está aqui, tem uma cadeira. Eu tinha uma coleguinha de colégio que chegava no cantinho e dizia assim, eu vou ficar bem para cá, porque o anjo da guarda tem que sentar. E foi uma imagem que ela usou e que ficou sempre gravada em mim, porque como eles estão próximos, como eles agradecem o trabalho que está sendo realizado.
de como nós depositamos essas rosas brancas nas mãos desses dois benfeitores. Desses dois benfeitores desencarnados. Porque a grande rosa branca da Casa da Cultura eu deposito nas mãos do Otto Coutinho. Porque eu e a Alvarina nada mais fizemos do que escorar a vontade desse homem que, subindo os morros de Teresópolis, tentou e conseguiu localizar aquele ponto, Delta Murim, falava com muito orgulho o seguinte: o professor Deolindo era um intelectual, nunca foi uma comunidade. A primeira casa criada em nome dele foi no morro. Ela dizia assim: agora ele está aprendendo. Então, eu deposito a verdadeira rosa de gratidão nas mãos desse homem tão engraçado, que todos acham que eu estou engraçado, mas que foi uma pedra, uma rocha sobre o qual nós construímos todos esses sonhos, todo esse trabalho da Casa Editorial. Anexo também possa dar o sentido às nossas dúvidas. Acho que é um legado dele, né, do Roberto, para todos nós. Né? E aí vou passar um pouquinho. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus,
secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.